Os jogadores, no rachão deles, eles costumavam escolher o craque e o mortinho, o perna de pau, o morcego, escolhe o nome que quiser. E tinha uma punição para esse cara. Os dois caras eram companheiros de quarto, o Jairo e o Roger. Tá? E o Roger, para sacanear o Jairo, levou o bebidó. O vestidinho, não foi nem um vestidinho, não, foi um bebidó. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje, Tudo o bem? Vamos Pro Jogo recebe um técnico de futebol. Ele começou a carreira em 1997 e a maior parte da sua trajetória foi feita em equipes do Nordeste. Entre os títulos que conquistou está o Campeonato Brasiliense de 2007 com o Brasiliense, foi campeão potiguar com o América em 2012 e 2015, campeão paraense em 2014 com o Remo e campeão pernambucano em 2018 com o Náutico. Atualmente, ele é o técnico do América. Roberto Fernandes, seja bem-vindo ao Vamos Pro Jogo. Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Oi, Carol, Samuel, Vinícius. É um prazer estar conversando com vocês. Carol, nessa lista aí, está faltando um que eu sou muito grato, porque foi minha porta de entrada no futebol paulista. Foi lá atrás, bem lá atrás. Foi o Primavera de Indaiatuba. Eu fui campeão também da Série B, lá com o Primavera. E como você bem falou, minha carreira ela foi muito pautada nos clubes do Nordeste, mas curiosamente eu comecei no Sudeste. Eu comecei em São Paulo, passei por várias equipes do interior de São Paulo, disputei vários campeonatos, como na língua do boleiro se fala, nas vitaminas, A2, A3, Série B, né? E de São Paulo eu fui para Londrina. E em Londrina, eu tive assim as portas abertas para o futebol nacional. Foi lá onde eu disputei meu primeiro campeonato brasileiro, né, da Série B, com Londrina, lá atrás, em 2003. E daí por diante, a dirigir várias outras equipes. E voltando ao Nordeste só em 2007, para dirigir o Náutico na Série A. Mas até então, a minha carreira ela tinha sido muito sedimentada no interior de São Paulo, no Paraná e no Centro-Oeste. Ô, Roberto, um fato muito curioso também é que você tentou jogar bola, parou, foi trabalhar com outra coisa e depois resolveu seguir a carreira de treinador, né? Eu comecei minha carreira, eu era meia das categorias de base do Náutico e depois do Santa Cruz, mas o meu lado familiar não apoiava tanto, né? Hoje em dia, ser jogador de futebol é uma coisa que é uma profissão que dá até status, né? Mas quando eu comecei lá atrás, filhos de pais da área médica, eles queriam que eu seguisse a área deles, né? Ou que fosse médico ou administrador, para também dar continuidade, né? Na época, minha família tinha hospital, hoje não tem mais, mas tinha hospital, e queriam que eu seguisse naquela área. Então, assim, eu não tive muito apoio familiar para jogar bola, não. E quando eu tinha mais poder sobre mim mesmo, né, aí eu resolvi que futebol era a minha vida. Só que aí eu já estava com 24 anos. Aí eu achei que, caramba, para retomar como jogador agora, eu vou voltar em clube pequeno, vou sofrer muito. E eu sempre tive aptidão para liderança, sempre gostei muito também de discutir parte tática. E aí eu falei, não, eu vou voltar para o futebol, mas eu vou voltar como treinador. E aí comecei a fazer cursos, estágios, fiz praticamente todos os cursos que tinha no país de referência em São Paulo, no Rio.
Estive na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro, os principais cursos de São Paulo de especialização. E aí, quando eu voltei para o Nordeste, eu fiquei pouco mais de um ano nas categorias de base, quando surgiu a oportunidade de vir para o futebol paulista. E eu fiquei no futebol paulista de acho que 97, 98, até 2002, quando eu fui para o Londrina. Certo. Roberto, até pegando carona na experiência da sua família em medicina, né, que você citou nessa resposta, eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação pandêmica que nós vivemos, né? O Campeonato Potiguar volta aí agora no começo de agosto, né? E só que a gente já viu a volta em outros estados, em outros locais do Brasil, e uma volta não tanto assim uniforme, não tão bem definida, né? Aqui em São Paulo mesmo, a gente teve problemas com exames num dos hospitais referências do Brasil, né? No Albert Einstein, nos exames do Bragantino. A gente vê uma guerra entre Corinthians e Palmeiras para saber quem vai testar, quem não vai testar, quem vai ficar em isolamento, quem não vai ficar. Você, como treinador de futebol, como que você se sente no meio de toda essa situação? Como que está a situação aí no Rio Grande do Norte em relação à testagem, em relação à segurança, né, dos funcionários, dos colaboradores, dos clubes aí no estado? Bom, eu acho que politizaram demais o Covid, né? E continuam politizando. E por conta disso, eu acho que muitas áreas foram e ainda estão prejudicadas. Então, assim, aonde eu me pego, sabe, é na coerência. Aonde eu me pego é você ter um mesmo procedimento para uma área ou para outra. Nos últimos 15 dias, tá, eu fui testado já, e olha que não voltou o campeonato local, o América fez apenas uma única partida pela Copa do Nordeste para cumprir tabela, porque não tinha mais chance de classificação. Pois bem, nas últimas 2 semanas eu já fui testado 5 vezes, né? Que outro segmento está sendo feito esse mesmo protocolo, né? Aí nós vamos adiantar esse assunto. Tipo, por exemplo, os jogos ainda continuam sem torcedor, beleza? E o shopping lotado, com praça de alimentação, nego sem usar máscara, né? Então, assim, eu acho que tem muita incoerência. A primeira coisa que nós temos que ter como atenção maior é a preservação da saúde de todos, né? Mas a gente tem que deixar um pouquinho a política e a hipocrisia de lado, né? E realmente ter coerência nas coisas. Eu não sei como é que está em São Paulo, mas eu queria que você desse uma olhada como é que está o ônibus aqui no final de tarde, né? Eu queria que desse uma olhada como é que foi a reação dos bares quando teve a sua reabertura, e principalmente liberando bebida alcoólica. Então, assim, coisas absolutamente incoerentes com você não poder ter público no futebol, né? Se para entrar num shopping o cara é testado, né, afere a sua temperatura, por que no estádio não poderia ser diferente, né? Se num shopping você tem o controle de pessoas, o que é um estádio com capacidade para 30 mil pessoas, você liberar 10 ou 20%, 6 mil pessoas onde cabe 30. Então, você vai numa parada de ônibus, você vai num metrô e você vai ver que não há coerência em determinadas coisas, né? Eu gostaria muito de citar aqui alguns segmentos, mas eu não quero prejudicar ninguém, então nem vou citar. Mas basta a gente olhar alguns segmentos que estão funcionando de forma geral, seja comércio, indústria, e se todo mundo é testado, como por exemplo, os atletas para uma partida de futebol. Então, acho que a gente tem que deixar um pouco a política de lado, né? Tratar a pandemia como pandemia, ter coerência nas coisas, né? E ter atenção principal na saúde das pessoas, mas de forma muito coerente. Roberto, você tem aí já uma trajetória, apesar de novo ter uma trajetória já grande como treinador de futebol, fazendo excelentes trabalhos onde te deram tempo.
E eu queria fazer uma pergunta referente ao treinador, né? Porque muitas vezes o treinador ele não tem tempo nos clubes de montar seu trabalho, de colocar sua filosofia. E o Brasil é um tal de contrata, manda embora, troca diretor, tem 2 resultados, já não serve mais, tinha toda a confiança no treinador, perdeu 2, já acabou toda a confiança. Eu queria saber como é que você vê esse mercado pro treinador e se tem alguma maneira de mudar isso, sei lá, uma regra, uma lei no futebol, para que desse mais segurança para os treinadores. Então, ser treinador de futebol é uma coisa muito complicada, sabe? Na maioria das vezes, né, isso está mudando aos poucos, mas ainda falta muito para mudar. Nós somos cobrados, quem pauta o nosso trabalho, normalmente tem muito menos conhecimento do que a gente. É muito estranho isso, né? É como se você tivesse... Eu acredito que todos que estão no debate aqui, todos são jornalistas. Eu sou engenheiro. Pronto. Sou engenheiro apaixonado de futebol. Vou pegar a tua profissão. Com todo respeito, pelo amor de Deus. Com todo respeito. Mas é como se o auxiliar de pedreiro ele fosse questionar, certo? A tua obra. Entende? Por mais experiência que ele tenha, pode ser que ele é um auxiliar de pedreiro há 20 anos e você é um engenheiro há 5 anos, mas você é engenheiro, pô. Você estudou, você tem conhecimento de cálculo. E a vida do treinador, na maioria das vezes, é dessa forma. Quem nos cobra, na maioria das vezes, tem muito menos conhecimento, né? Muito menos conhecimento. Hoje, um treinador que concluiu a licença Pro da CBF Academy, esse cara está preparado em termos de conhecimento para trabalhar em qualquer mercado. Até porque, como a gente está numa briga muito grande, né, para que a gente possa ter nossas licenças reconhecidas, nossa licença reconhecida para trabalhar na UEFA, o conteúdo, né, que vem para a gente, ele vem através da Conmebol, que é supervisionado pela UEFA. Então, assim, são hoje treinadores preparados, certo? Nós temos bons médicos e maus médicos, mas nós temos o cara, para ser médico, ele tem que fazer a faculdade de medicina, ele tem que fazer a residência. Nós temos bons engenheiros e maus engenheiros, mas o cara não é engenheiro sem fazer a faculdade. E quem fiscaliza o engenheiro é o CREA. Então, quem fiscaliza o treinador? Muitas vezes o cara que é um apaixonado pelo clube, que tem uma condição financeira, né, e se tornou dirigente do clube, né, e é o cara que vai dizer que tu escalou errado ou substituiu errado. É um negócio meio esquisito. Então, assim, um clube que troca muito de treinador, um clube que contrata muitos jogadores na temporada, certo? O mais errado, velho, é quem está chefiando tudo isso. É quem está chefiando tudo isso. Um clube trocar mais do que 2 treinadores numa temporada, um clube ter mais do que 40, 45 jogadores numa temporada, é Estou buscando uma palavra para ser bem polido, tá? Mas é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, velho. É uma responsabilidade, porque já existem vários e vários estudos que mostram, entendeu, que o caminho ele é o contrário. E eu não quero, de forma alguma, superproteção a treinador, não. Em qualquer profissão, as pessoas têm que ser cobradas e têm que ter responsabilidade por aquilo que lhe foi confiado a fazer. Não é? Na Europa, treinador é demitido. Só que na Europa, treinador é demitido, né? E, primeiro, ele é respeitado, ele tem seus direitos preservados, né? Eu cansei, velho, cansei.
de sair de clubes, e conheço amigos, treinadores, que saíram de clubes de Série A, de Série B, de Série C, de Série D. Simplesmente você está demitido e vai procurar seus direitos na justiça. Entendeu? E contrata outro treinador sem ter te pago. E aquele que veio para o teu cargo é demitido 2, 3 meses depois, e o cara chega ao final do ano tendo contratado 3, 4 treinadores e não ter pago nenhum. Isso é que é a esculhambação. Isso é que é doído, sabe? Então, eu acho que um treinador, quando está fazendo um mau trabalho, cara, ele não tem que ter superproteção de nada, mas ele tem que ter os direitos dele como trabalhador respeitado, né? E um clube, na hora que vai contratar um treinador, ele tem o mínimo da coerência, né, de saber o que você quer e o perfil do treinador, né? Pô, você vai, qual é o teu objetivo? É revelar? E aí você contrata um treinador que só trabalha com jogadores experientes? Qual é o teu objetivo? É conquista de título? E aí você contrata um treinador que tem pouca experiência em clubes de massa, com cobrança? Entende? Os caras vão na moda, os caras vão na onda, entendeu? E bola para frente. É muito complicado. Então, assim, o que eu acho, cara, que os treinadores, eles não precisam de leis específicas para ele, não. Eles precisam que as leis da CLT elas sirvam também para o treinador, né? E que as pessoas tenham mais critérios na hora de contratar um treinador, para que você possa, né, escolher. Olha, eu tenho 18 campeonatos brasileiros ininterruptos na minha vida. Desde 2003, 17, né, 18, desde 2003 que eu não fico um ano sem disputar campeonato brasileiro. Ao longo desse tempo foram 3 campeonatos na Série C, 1 na Série D, o resto tudo ou foi Série B ou foi Série A. Eu só fui entrevistado, cara, 2 vezes na minha vida antes de ser contratado. 2 vezes. Em 2 clubes, né? Eu passei por um processo, né, onde eu fui para uma entrevista, né? Eu fui sabatinado, né? Deixamos tudo acertado entre tempo de contrato, valores de contrato, essa coisa toda, e eu fui embora para casa. 2 dias depois, aquele clube me ligou e fez: olha, você foi o escolhido, estamos mandando sua passagem. Só em 2 clubes isso aconteceu. O resto é na onda, ou porque eu vinha de um trabalho bom, ou porque alguém indicou, e não é assim. É uma responsabilidade muito grande. Então, os clubes precisam ter mais critérios na hora de contratar um treinador, entendeu? Precisam. Eu vejo a baita da pressão que o Thiago está sofrendo aí no Corinthians. Cara, dá para entender que o Corinthians é o segundo clube profissional na carreira do Thiago, que há 3 anos atrás ele era preparador físico. Então, você não contratou o Thiago? Pô, então você banca o Thiago, cara. Entende? É complicado. Ô, Roberto, a gente falou no começo que você fez boa parte da sua carreira no Nordeste, porém você começou no estado de São Paulo e rodou ainda por alguns outros estados para poder, enfim, começar essa carreira que você construiu aí. Mas a gente vê poucos treinadores saírem do Nordeste para virem para o eixo São Paulo, Rio e até sul do país. Você acha que existe um preconceito contra os treinadores daí de cima? Ô, Carol, é complicado. É complicado. Eu vou te pedir licença para responder essa pergunta de uma forma diferente. Durante 7 anos, o Luiz Miller, eu não sei se todos vocês conhecem o Luiz Miller foi aquele atacante que jogou na Portuguesa, no Guarani, na Ponte Preta, no Bragantino, quando o Bragantino viveu aquela época mágica com o Luxemburgo, treinador. Era um atacante de velocidade, que sempre usava um bigodinho.
Vocês conhecem ele? Eu não, Já ouvi não falar, lembro. já. É. Então, o Luiz Miller, ele é de Santa Catarina e ele tem residência fixa há mais de 20 anos em Bragança Paulista. O Luiz Miller, depois que deixou de trabalhar comigo, ele vem dirigindo clubes do interior de São Paulo, de A2, de A3. Pois bem, o Luiz Miller, ele é de Santa Catarina e ele tem residência fixa em São Paulo. Trabalhou comigo durante 7 anos. Quando eu estava no segundo ano no Náutico, em 2008, o Luiz Miller, certa vez na concentração, depois de um jantar, a gente ficou batendo papo e o Luiz Miller falou assim: Robertão, cara, não é fácil ser treinador do Nordeste. Aí eu fiz: por quê, Miller? Porque lá no Sul nós somos muito barristas. E aqui no Nordeste se dá muito valor a tudo que é de fora. Tanto que você vê no Nordeste hoje, você tem o Sport na Série A, você tem o Bahia na Série A, você tem o Ceará na Série A e você tem o Fortaleza na Série A. Quantos desses clubes têm treinador do próprio Nordeste dirigindo? Nenhum. Fortaleza é Rogério Ceni, o Ceará é Guto Ferreira, o Bahia é Roger Machado e o Sport é o Daniel Paulista, que foi meu capitão 2 vezes como atleta e que estava no Confiança o ano passado, no qual fui eu que indiquei ele para o Confiança. Eu tenho muita amizade com o presidente do Confiança. Ele me ligou perguntando de um treinador da nova geração. Eu já tinha indicado lá 2 outros treinadores que, graças a Deus, fizeram um trabalho muito bom lá. Indiquei o Daniel Paulista, que é de São Paulo, é de Ribeirão Preto. Entende? Então, hoje do Nordeste, treinadores que está assim, com projeção na Série A e na Série B, que tem espaço, vamos dizer assim, na Série A e na Série B, nós temos o Dado Cavalcante, eu e o Marcelo Chamusca. O Marcelo está no Cuiabá, na Série B. O Dado está aí na Ferroviária, né? Disputou o Paulistão, vai disputar a Ferroviária, se não me engano, a Série D. E eu estou no América de Natal. Não tem mais treinador do Nordeste. Não tem. O irmão do Marcelo, que é o Péricles, há muitos anos, vem com a carreira sedimentada fora do país, trabalhando entre Japão e mundo árabe, e não tem. E será que nós não temos bons treinadores? Né? É complicado. Roberto, O último treinador do Nordeste a dirigir um clube grande, entre os 12 maiores, foi Lula Pereira, o Flamengo. E ficou 10 meses no Flamengo, Lula Pereira. Depois do Lula Pereira, a gente tem o Givanildo Oliveira, que tem mercado, me perdoa, esqueci do Givanildo. O Givanildo no América Mineiro, né, que não é Série A, que não estava na Série A, e o Dado Cavalcante e eu, que dirigimos o Paraná Clube, e o Dado dirigiu recentemente, a coisa de 3 anos, o Curitiba. Entendeu? Quantos títulos, esquece Roberto Fernandes, quantos títulos e acesso Givanildo Oliveira tem mundo afora e nunca teve uma chance num grande clube do país? Qual é a justificativa? Quantos treinadores sem acesso e sem título nenhum já dirigiram clubes grandes? Né? E o Givanildo nunca teve entre os 12. Quando eu falo entre os 12, vocês sabem, são os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul. Né? Então, é complicado. Eu não sei se tem preconceito, mas tem números que sinalizam muito. Certo. Antes de fazer minha pergunta, até queria comentar que o Lula Pereira, além de nordestino, é negro também, né? E é uma raridade nós termos técnicos negros aí em destaque no Brasil, né? Roberto, eu queria fazer uma pergunta sobre algumas passagens que você teve no passado, né? Principalmente, a gente está falando tanto do Nordeste, mas essas passagens foram na região sul do Brasil, né? Teve uma passagem no
no Atlético Paranaense, se eu não me engano, que você deu uma declaração que faltava testosterona para os jogadores, né? O Atlético não estava fazendo uma boa campanha, inclusive você teve uma passagem curta, né, no Atlético Paranaense. Uhum. E a outra é do vestido rosa, que você mesmo deixou claro que foi uma coisa dos jogadores, né, do Figueirense. Inclusive, o próprio jogador deu declaração falando que aceitou numa boa, que foi uma coisa combinada entre os atletas, mas que na época deu muita repercussão, né? Inclusive, até o Luxemburgo, hoje técnico do Palmeiras, falou que iria te ligar, tal, que não tinha gostado, sem saber, obviamente, provavelmente, né? Quer dizer, provavelmente ele não sabia que aquilo tinha sido combinado entre os jogadores, né? Que não era algo seu. Mas o que eu queria saber de você, primeiro, se você se arrepende da declaração do testosterona, se arrepende de ter permitido essa brincadeira do vestido rosa pela repercussão que deu na época, e se você acha que hoje essas coisas caberiam no futebol, com esse mundo de redes sociais, né, que fica cancelando, que fica endeusando todo mundo. Como que você vê essas coisas no cenário atual, hoje, no mundo que a gente vive? Bem, as duas situações, cara, para mim foram situações covardes comigo, sabe? Covardes. É por isso, hoje é uma coisa muito normal. No Sudeste, nem se questiona mais isso. Ou praticamente quase não se fala. Mas no Nordeste ainda é manchete, acreditem. Ainda é capa de matéria quando você fecha treino. E há pouco tempo atrás, teve uma polêmica na seleção, quando Neymar, né, sofreu uma jogada de um garoto da base, e Neymar deu uma entrada nesse menino. E virou uma polêmica, se o Tite deveria ter punido o Neymar. Vocês lembram desse lance, não? Sim. Lembro. Lembram, né? Pois é. Se o treino é fechado, não acontece nada disso. Porque isso acontece a toda hora. Só que não é divulgado. Então, veja bem, vamos ao vestido rosa. Eu não tinha nada a ver com o negócio, cara. Nada a ver com o negócio. Os jogadores, no rachão deles, eles costumavam escolher o craque e o mortinho, o perna de pau, o morcego, escolhe o nome que quiser. E tinha uma punição para esse cara. Os dois caras eram companheiros de quarto, o Jairo e o Roger. Tá? E o Roger, para sacanear o Jairo, levou o bebidó. O vestidinho, não foi nem um vestidinho, não, foi um bebidó. E botou o Roger para jogar os 2 toques. A iluminada da repórter, por algum motivo, não sei qual, ela fez a reportagem dizendo que era uma punição minha ao jogador. Quer dizer, essa mulher ferrou minha parte da minha carreira, porque até hoje, 20 anos depois, eu tenho que falar isso, eu tenho que discutir sobre isso, e eu nem sei quem foi a cidadã, mas ela assinou a matéria como se fosse uma punição minha. Os atletas ficaram tão revoltados que no 2 toques seguinte, todos os atletas, não, perdão, o atleta que ficou escolhido mortinho, ele jogou 2 toques de capacete. Vocês viram alguma matéria sobre isso? Não. Porque aquilo ali foi uma escrotice que eles fizeram exatamente em solidariedade a mim. A covardia que tinha sido feita comigo. Certo? Bola para frente. Aí, bota mais aí na conta, lá na prateleira. Né? Será que isso foi algum tipo de preconceito, de represária? Né? Por que a mulher faz um negócio desse comigo? Por que ela fez isso? Qual foi o que ela ganhou com isso? Né? Número 1. Vamos agora para a testosterona. A testosterona, ela foi falada dentro de um contexto. Tem um estudo alemão, certo? Foi feito um estudo na Alemanha, aonde mostra que os níveis de testosterona das equipes mandantes, elas são maiores. Os caras ficam mais aguerridos quando jogam em casa, os caras ficam mais
agressivos quando joga em casa. Não sei se é porque quando perde o jogo em casa, o visitante vai embora e o cara fica... o cara que tem que ir na padaria, o cara que tem que levar o filho no colégio, o cara que tem que ir no mercado. Isso não fui eu. Isso é uma matéria. Eu acho que se você jogar no Google, vai dar essa matéria. Faz tempo pra caramba, né, velho? Mas é possível que tenha, porque foi um estudo alemão aonde ele mostra isso. E aí eu fiz essa citação desse estudo, que o atleta estava precisando de mais testosterona fora de casa também, porque a gente tinha ganho um jogo de 5-2 para o Goiás, como mandante, e no jogo seguinte a gente perdeu, acho que para o Vasco, em São Januário. Não foi isso, não. A gente perdeu um jogo fora de casa, não me lembro qual foi. Não sei se foi para Botafogo, não sei qual foi. E o nosso time teve um comportamento muito diferente do jogo anterior, que venceu por 5-2 o Goiás. Quer dizer, você vem de uma goleada e o próximo jogo você perdeu de 3-0. E aí eu citei essa matéria, né, aonde a gente precisa de mais testosterona fora de casa também, porque não é possível ser tão aguerrido num jogo e tão apático no outro. Então, olha o contexto inteiro. Eu não tiro uma vírgula de nada do que eu falei disso aí, porque inclusive é um estudo científico, não foi um bêbado num boteco de esquina que falou isso. Foi foi um estudo científico da Alemanha, que virou referência, né, anos depois, com aquele 7-1 lá. Então, repare duas situações onde eu saio ferrado delas e não tem nada a ver com a história. Certo? Não sei, entendeu? Uma vez eu aprendi um negócio que disse que você precisa adquirir o direito para falar determinadas coisas. Então, eu vejo entrevistas do Muricy, quando eu era treinador. Eu vejo entrevistas do Gesualdo, treinador do Santos. Eu vejo entrevistas do próprio Jorge Jesus em determinados momentos. Eu vejo entrevistas do Luxemburgo, né? E eles têm posições muito parecidas com a minha, né? Agora, o problema é que talvez eu não seja famoso igual a eles, nem tenha a conta bancária igual a deles, né? Se você pegar as entrevistas do Gesualdo, se fizer uma pergunta, uma vírgulazinha fora do contexto, é uma sapatada que você leva, meu amigo, porque eu me divirto. Parece um programa de humor para mim, né? Mas eu sou um cara que sempre tive personalidade forte e eu acho que se incomodou muita gente na minha carreira. Roberto, agora eu queria que você falasse um pouco do futebol do Nordeste. Como você falou, a gente está com grandes representantes na Série A do Brasileiro e a Copa do Nordeste mostrou um campeonato muito interessante, de qualidade, com muito público, rivalidade, e às vezes a gente aqui de baixo não dá muita importância ou não tem acesso, né? A imprensa não transmite, não passa tudo que está acontecendo no Norte e Nordeste para São Paulo. A gente fica muito no nosso eixo aqui, achando que o futebol é só aqui no Brasil. E a gente tem grandes clubes, grandes trabalhos, grandes treinadores, como já foi citado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também da rivalidade aí no Nordeste. Você é treinador do Náutico, treinou Sport, ABC, treinou América de Natal. Como que é essa relação? Porque a rivalidade é muito grande, as torcidas são muito apaixonadas. Como que tratam o Roberto Fernandes quando acontecem essas questões? Eu trabalhei... bom, em primeiro lugar, eu acho que a Copa do Nordeste, depois do Campeonato Paulista, é a competição mais interessante do início do ano, né? Por conta da pandemia, se estendeu a competição. Mas no primeiro semestre, né, se você pegar as duas primeiras fases da Copa do Brasil, é uma piada, né? Porque você vai pegar equipes até sem série, enfrentando equipes como Palmeiras, Fluminense. Pô, cada jogo que é show de horrores. Os campeonatos estaduais, você tem que fazer uma referência ao Carioca, você tem que fazer uma referência ao Catarinense, ao Paranaense, mas não tem o nível de clássico da Copa do Nordeste. Então, assim, sem dúvida de te afirmar isso aí. Fora o Campeonato Paulista,
a competição hoje que dá maior referência para você ver em que nível estão as equipes para a sequência para o brasileiro é a Copa do Nordeste. É só clássico, né? Pelo menos esse ano foi só clássico. Você tinha uma Copa do Nordeste com Náutico, Sport e Santa Cruz, Vitória e Bahia, Ceará e Fortaleza, né? América e ABC. Então, assim, só rivalidade, só clássico. A resposta era o público antes da pandemia, quando o público estava em campo. Então, assim, é uma competição muito, muito boa e com um nível bem alto. Tanto que não deu outra, né? Afinal, são 2 equipes da Série A. Né? E, para minha surpresa, o Fortaleza ficou de fora, porque o Fortaleza, para mim, é a equipe do Nordeste que está jogando o melhor futebol nessa pós-pandemia, mas perdeu para o Ceará. Mas veja como é que é. O Fortaleza tinha ganho do Ceará pelo campeonato estadual. Então, acho que o Ceará, eu assisti o jogo, veio com uma decisão de Copa do Mundo e o Fortaleza veio com muita segurança. Acabou, mata-mata, perdeu a vaga para o Ceará. E assim, o torcedor vai para o estádio mesmo, o torcedor encara mesmo essa rivalidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns estados nos rivais. Eu fui treinador do Remo e do Paysandu, do América e do ABC, do Náutico e do Santa Cruz. Acho que no Nordeste só. No Sul, eu fui do Paraná e do Atlético, fui do Vila Nova, no Centro-Oeste, e do Atlético Goianiense. Então, eu tive a oportunidade de treinar equipes que são assim absolutamente rivais. E, graças a Deus, cara, uma é apaixonada e a outra respeita. Porque eu sempre tratei o torcedor com muito respeito e quando eu tive nessa rivalidade, né, por exemplo, é a minha 4ª passagem no América e eu tive 2 passagens no ABC. Então, eu sempre tratei, quando estava dirigindo uma equipe, a outra com muito respeito, porque eu sei o que é que significa o sentimento do torcedor, a paixão do torcedor, né? E então, assim, para mim é muito gratificante, muito bom. Eu gosto muito. Roberto, nossa entrevista chegou ao fim. Queria muito te agradecer, Já? viu? Mas, Carol, não, tá de brincadeira. Tem coisa pra caramba pra falar, meu. Tem mais mesmo. perguntas. Tem mesmo. Passou muito rápido e eu acho que isso é sinal de que foi muito boa. Mas tem que marcar a segunda parte. vamos marcar. Vamos agora com o futebol retornando. Vamos ver se a gente marca mais para o final do ano, até para você fazer um balanço aí do que foi esse ano para o América e para você também como treinador. Não deu tempo da gente falar de treinador estrangeiro no Brasil, que tinha que ser uma coisa muito para a gente abordar. Eu sou absolutamente a favor, tá? Absolutamente a favor. Eu acho que é um intercâmbio que faz parte. É como se a gente olha, parte das pessoas olham como se os treinadores viessem ensinar para os nossos treinadores. Tá, beleza. E os treinadores estrangeiros que trabalham na Inglaterra, os estrangeiros que trabalham na Itália, os estrangeiros que trabalham em Portugal, que para mim hoje talvez seja a escola que mais tem exportado treinadores. O que tem treinador português mundo afora é uma festa. Dá uma pesquisada nisso aí que dá uma baita de uma matéria. Então, assim, eu acho que faz parte, cara. A única coisa que está me incomodando é que a recíproca não está sendo verdadeira porque os caras fecharam o nosso mercado. Tá? A UEFA, a União dos Treinadores Europeus, eles exigem que o treinador, para ir trabalhar lá, tenha o curso da UEFA. E o cara vem aqui para o Brasil e não tem a exigência que ele tem o da Conmebol. E o brasileiro ele sempre teve um mercado muito grande na Ásia e na Arábia, no mundo árabe. E os estrangeiros, quando começaram a ir para lá, os europeus, também começaram a botar essas regras lá. Então, hoje, praticamente, cara, só o baixo clero no mundo é que o treinador está podendo, o brasileiro está podendo trabalhar.
porque eles não aceitam a chancela da Conmebol, que é a nossa, só aceitam da UEFA. Então, é isso aí que eu acho que nós precisamos igualdade, entendeu? É como se só valesse, por exemplo, você que é engenheiro, Samuel, eu não conheço bem as universidades de São Paulo, mas é como se só aceitasse engenheiro que fosse da USP. Tá? Vem cá, e as outras faculdades que tem a graduação de engenharia? E os caras estão se formando para quê? Como é que é? Não tem conteúdo? Então, no futebol está acontecendo muito isso. Então, eu acho que essa aí é onde cabe uma discussão legal. Mas a participação de estrangeiro aqui, eu sou absolutamente favorável. Bacana. Roberto, já vai ficar o convite, então, para você voltar outra vez para a gente conversar mais. Muito obrigada, viu, mais uma vez, por ter aí separado um tempinho para conversar com a gente. Te desejar muita saúde para você, para sua família e tudo isso que a gente está vivendo. E boa sorte aí nessa retomada do futebol. Obrigado, Carol. E parabéns pelo novo projeto, Samuel, Vinícius. Foi um prazer conversar com vocês também. Todo sucesso aí nesse projeto de vocês. Um grande abraço. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o técnico Roberto Fernandes. Se vocês gostaram, compartilhe o link. Não se esqueça, ativa o sininho e se inscreva no canal. Tá certo? Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui e tem muito conteúdo bacana vindo por aí. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo.